seja muito bem-vinda a mais um Café com a Nutri. Tô aqui empolgadíssima para essa nossa nova live. Isso mesmo. Hoje é um tema muito especial, um tema que eu amo falar e eu sei que poucas de vocês conhecem sobre esse assunto, até por isso que eu trouxe aqui para você. Bom, vamos lá entrar no nosso tema de hoje, então, do nosso Café com a Nutri. Você sabia que o exame genético, ele pode ser um grande aliado aí da sua alimentação, para te ajudar a melhorar a sua saúde, para ajudar a melhorar a definição muscular? Você sabia disso? Vai deixando aqui nos comentários para mim. Pois é, olha só, né? Realmente é muito pouco falado, né? Bom, mas ajuda sim, e talvez você não saiba, mas eu já estudo esse tema há 10 anos. Pois é, bastante tempo, né? E antes de atuar como nutricionista, eu estudei biotecnologia, sou bacharel em biotecnologia. Então, já tem muito tempo, gente, que eu estudo, que eu estou em contato com a genética em si, e é óbvio que eu levei toda essa minha abordagem, toda essa minha visão, todo esse meu conhecimento nessa área para os meus atendimentos como nutricionista, que até inclusive é uma área muito maravilhosa, que é a nutrigenética. Então, o uso do exame genético, ele já é uma realidade. Tem muita gente que acha que é algo assim muito de filme, de ação, de ficção, mas, gente, é uma realidade e é muito mais acessível do que a maioria das mulheres pensam. Acabou ficando muito mais famoso, né? Biotecnologia, exame genético, foi muito mais falado nessa época de pandemia que a gente viveu, né? Então, daí que as pessoas começaram a ficar mais familiarizadas com os termos, né? Mas já é uma realidade que é utilizada para nutrição, inclusive para mulheres que treinam, para toda essa parte de saúde, para quem está querendo melhorar a performance no esporte. Então já é algo utilizado e te ajuda muito, né, a ter uma alimentação, uma suplementação muito mais individualizada e principalmente precisa. E qual que é a diferença então aí, Carol, para um atendimento que é tradicional? Você já deve ter percebido que a maioria dos profissionais fazem o quê? Vamos pegar o padrão, né? Aquele atendimento tradicional aí. É um planejamento alimentar, muitas vezes é só uma folhinha, né? Que é entregada, uma consulta avulsa, uma folhinha lá que é entregada. E aí você sabe lá seus macronutrientes, então vê só a questão de proteína, gordura, carboidrato, faz uma avaliação física e pronto, né? E nada contra, tá? Esse daqui é um estilo, né? Mas não é dessa forma que eu trabalho, que eu acredito que você vai conseguir ter melhores resultados, né? Bom, existe, claro, que esse é um primeiro passo, você entender sobre ter um planejamento alimentar, onde você vai saber mais sobre os seus macronutrientes, quais são as necessidades, né, de proteína, de gordura, de carboidratos, né? E também a sua avaliação física, é importante esse passo, quanto à quantidade de calorias, tudo isso funciona, mas é aquele primeiro passo. Eu trabalho também, eu vou um pouco mais além, né? Eu trabalho aí com o que a gente fala o que eu falo, né? Que é segundo e terceiro nível da nutrição. E o que isso quer dizer? Bom, sabe aquele cansaço? O que eu percebi? Sabe aquele cansaço que você se sente tão mal, você tá assim, mal consegue treinar direito, você acha que é normal, mas não é normal. Aquela irritabilidade, aquela vontade por doces, aqueles desconfortos gastrointestinais que você tem. E eu já vi várias clientes, né,
que muitas vezes já foram para outros profissionais e ninguém investigou essa origem desses problemas gastrointestinais, a origem desse cansaço, sabe? Dessa falta de ânimo. Então, ninguém investigou isso. E onde que a gente vê isso? Através dos exames bioquímicos, entende? Então, todos esses sintomas, esses sinais aí, na verdade, eles estão muito relacionados com uma deficiência de micronutrientes, na maioria das vezes, ou até um excesso pode ser de micronutrientes. Os macronutrientes são importantes? É óbvio que são, como eu falei, mas não é só isso. Por isso que dentro da consultoria que eu dou, eu falo muito, eu oriento muito essa questão dos exames bioquímicos, um hemograma completo, né? Aquele check-up de vitaminas, para ver, por exemplo, você precisa saber quais são os seus níveis de ferro, de vitamina D, de vitamina B12, porque tudo essa deficiência nessas vitaminas, nesses minerais, estão resultando nesses sinais e sintomas que muitas vezes você acha que é algo normal, natural e não é. Entende? Tudo isso, é claro, é corrigido com alimentação, é corrigido com suplementação, se necessário, e geralmente é. E aqui eu não estou falando daqueles polivitamínicos que você compra na farmácia, tá? É realmente uma suplementação onde você vai ter os nutrientes que são adequados para o que você está precisando. Então, nesse caso, você pode ter uma alimentação saudável, ótimos resultados na sua definição muscular. Porém, qual que é a proposta que eu trouxe aqui para esse nosso bate-papo de hoje? A proposta que eu trouxe aqui é justamente para a mulher que está querendo ir além, para quem está querendo saber um pouquinho mais. Carol, quero ir mais a fundo. Tem um próximo passo? Tem um próximo passo. Se você quer ir além, entra aí o que eu chamo, né, do terceiro nível da nutrição. O que seria isso? Que se baseia nesses dois outros níveis que eu falei aqui para você. Então, você ter o planejamento alimentar, você fazer seus exames bioquímicos, né? Você saber seus macro, micronutrientes, você saber aí quais são as calorias que você precisa estar consumindo para você ter os seus resultados que você deseja, mas você fazer o seu teste genético. Então, existe essa oportunidade. Então, eu não estou dizendo que você é obrigada a fazer o seu teste genético para que você tenha bons resultados na sua saúde, na sua definição muscular. Mas eu estou querendo aqui trazer essa clareza para você e trazer essa consciência de que existe sim essa oportunidade de você dar um passo além, de você conhecer essa oportunidade, de você conhecer mais a fundo como é a sua resposta diante desses nutrientes, entende? Então, na verdade, por mais que você não faça também aí um teste genético no primeiro momento, eu já utilizo no meu trabalho todo esse meu entendimento, toda essa minha bagagem que eu trago da genética. Porque é esse olhar, entendeu? Que eu quero trazer aqui para você, esse olhar que você precisa ter. Então, afinal, a genética, ela não é um fator decisivo para a sua definição muscular e questões de saúde, muitas vezes. Porém, a sua genética, o seu DNA, ele vai influenciar 40% dos seus resultados na sua saúde. É muita coisa se a gente for parar para pensar, né? Não é o principal, mas já é uma porcentagem muito grande que vai impactar na sua definição muscular, então na sua saúde também. Então eu levo a sua genética na minha consultoria em consideração para te ajudar da melhor forma possível dentro sempre do seu contexto atual, respeitando qual é o ciclo de vida que você está vivendo, né? Qual é o seu momento agora. Então o exame genético em si, eu gosto de dizer que é uma ferramenta de autoconhecimento, porque por mais do que individualizar a sua nutrição, eu falo em personalizar a sua nutrição. Porque cada pessoa, cada mulher
vai precisar de uma combinação ali de nutrientes em escalas diferentes. Concorda? Então, com o exame genético, você pode saber, por exemplo, a sua predisposição. Qual é a sua predisposição para a sua inflamação, para uma dificuldade de antioxidante, para o seu acúmulo de gordura corporal. Então, o teste genético, ele atua também para auxiliar, por exemplo, no seu ganho de massa muscular, no seu ganho de músculo. Isso acontece por quê? Porque existem genes, que a gente chama, que estão relacionados a essa resposta inflamatória de carboidratos que podem estar influenciando nesse ponto do ganho de massa muscular. Por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, é muito difícil ganhar massa muscular. Eu, por exemplo, geneticamente falando, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma maior dificuldade em ganhar massa muscular. Isso significa que eu não ganho massa muscular? Claro que não, né? Significa que a minha genética ela é um pouco mais ali, não tão favorável assim para o ganho de massa muscular. Então precisa ter estratégias diferenciadas ali um pouquinho, né? Um olhar ali mais diferente, mais atento para esse ponto. Entende? Então, por que isso acontece? Existem aquilo que a gente chama de polimorfismo. Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra aí. Meu Deus, Carol, o que é isso? Do que você está falando? Nada mais é do que uma alteração que você tem ali no seu DNA. Vamos colocar assim, tá? Que pode fazer com que o seu gene, que é a tua informação, vai expressar mais ou menos para uma determinada função. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, para você entender aqui, porque é algo assim, gente, muito incrível, maravilhoso, o seu corpo, ele é sensacional. Vamos lá, para você entender o que é isso de polimorfismo, Carol, o que você está falando, né? Vamos lá. Vamos pensar que a gente tem três mulheres brasileiras, falantes da língua portuguesa. Três mulheres que falam português. Uma cochicha para a outra. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Uma fala uma frase para a outra. Por exemplo, oi, meu nome é Carol. A terceira pessoa, você concorda que uma vai falar para a outra, que vai falar para a outra? A terceira pessoa aqui vai entender, oi, meu nome é Carol. Ela vai entender essa informação que foi passada, ok? Porque as três mulheres falam português. Agora vamos supor que essa segunda pessoa que está aí nesse trio de mulheres é uma japonesa, é uma mulher que fala japonês, não entende português. Você concorda que eu troquei uma mulher que fala português por uma mulher que fala japonês? E aí o que vai acontecer? Essa daqui vai falar para a segunda, para a japonesa, oi, meu nome é Carol. Ela não fala português, ela pode entender a sonoridade ali da palavra e ela vai falar para a terceira mulher, meio enrolado ali, meio que ela entendeu do som, do que ela ouviu, certo? E vai passar essa informação. Consequentemente, essa terceira mulher, ela não vai entender direito o que quis dizer, né? Então ela vai entender meio ali mais ou menos, pode ser que escape algumas palavras, ela vai entender meio estranho ali, né? Não vai conseguir ficar muito compreensível, concorda? Então, basicamente, é isso que acontece quando você tem um polimorfismo num determinado gene. Então, por exemplo, você pode ter um polimorfismo chamado DH, eu até anotei aqui, DHCR7. Todos os polimorfismos têm uns nomezinhos assim, sabe? Então não é necessário para você saber, isso é mais uma coisa que eu tenho que saber. Eu sei, né? Mas você, como cliente, como paciente, você não tem essa necessidade de saber, mas eu tô trazendo aqui para você entender que existem essas nomenclaturas, tá? E o que é isso? Basicamente, polimorfismo lá, esse polimorfismo aí, né? Ele codifica o quê? Um gene de uma enzima. Então existe uma enzima
que é muito importante, mas muito importante para sintetizar vitamina D no seu corpo. Se você tem um polimorfismo nesse gene aí, o que vai acontecer? Você vai ter um risco aumentado de ter uma carência de vitamina D. Então, quando a gente está falando aí, especialmente também de ganho de massa muscular, esse nutriente especificamente, a vitamina D, um polimorfismo aí, vai ter uma função importante, certo? A vitamina D, ela é extremamente importante para o ganho de massa muscular. Então, se você tem um polimorfismo aí, você precisa acender uma luzinha urgente. Claro que além disso, do ganho de massa muscular, a gente tem que pensar que vitamina D também tem um papel em saúde óssea dos seus ossos, no fortalecimento do seu sistema imunológico. Aí pode ser que tem gente aí falando, mas Carol, eu moro no Brasil, eu moro na Austrália, eu moro em regiões muito quentes. Acontece que vitamina D é uma deficiência que é muito comum de acontecer, né? A gente fica em ambientes muito indoor, né? Muito dentro do escritório, dentro da casa, dentro da academia. Então, principalmente também aí, se você tem essa deficiência, mais ainda que você precisa ficar atenta para fazer essa suplementação de maneira correta. Outro exemplo, você pode apresentar também uma variação que, nossa, é super comum, uma variação genética com relação à cafeína. Então, você se sente ansiosa? Você sofre com insônia? Provavelmente você tem um polimorfismo que é mais sensível à cafeína. Então, você é uma mulher mais sensível à cafeína. Por conta disso, geneticamente você tem uma variação lá onde fala que você é mais sensível a essa substância. Então, quando você está lá tomando um termogênico, quando você está tomando seu cafezinho, fazendo uso de cafeína, você está tendo todos esses sintomas e você não sabe muito bem o porquê, né? E é por conta muitas vezes disso. Por conta dessa variação genética que você tem. E aí não é interessante para você. Então, você consegue descobrir em quais genes você tem esse polimorfismo, né? Um polimorfismo, somente fazendo uma análise genética. Então, acaba sendo uma ferramenta que é um excelente complemento para os exames bioquímicos. É claro que ela não vai substituir, né? Ela não é um diagnóstico também, vale ressaltar isso. Ela é uma ferramenta que serve como um complemento aí, principalmente um complemento aos exames bioquímicos. Então, se você tomar suplemento sem saber, né, das alterações do seu gene, você fala, ai Carol, eu não sei se eu tenho um polimorfismo nisso, naquilo, e aí? Vai dar conta? É claro que os seus genes, eles dão conta na grande maioria, tá? Desses suplementos vitamínicos, né? Alimentares que você ingere. Aonde está o problema? A gente tem que pensar que sempre a longo prazo. Quando a gente fala de uma nutrição baseada aí, né, na sua genética, a gente também está sempre levando em consideração esse longo prazo, porque os efeitos nunca são a curto prazo, tá? Então, os riscos a longo prazo, eles acontecem. Então, eles podem acontecer. Aí que tá o problema, entendeu? De você ficar fazendo coisas aleatórias. Mas não adianta você também escolher fazer um teste genético, como eu falei para você, né? Hoje em dia é muito mais acessível fazer um teste genético. Então, não adianta você escolher fazer o teste genético por conta própria, você não sabe interpretar ou você não ter a ajuda de um profissional também que é capacitado para fazer essa interpretação para você, porque é um investimento que você está fazendo, né? Você faz um investimento uma vez na vida, né? Porque a sua genética ela não vai mudar, tá? Então, é um único investimento que você faz. Mas não adianta você querer fazer por conta própria, você não ter um profissional que é capacitado para fazer essa interpretação e principalmente, por quê? Porque você não vai ter as ferramentas ali necessárias, tanto para interpretar,
quanto também para fazer as mudanças necessárias na sua alimentação, fazer os ajustes que são necessários, né? Também não adianta ficar esperando, ai, Carol, então vou guardar um dinheiro, vou esperar quando eu tiver a oportunidade de fazer esse teste genético, né? Não adianta você ficar esperando para poder investir num teste genético, para daí você começar a fazer algo pela sua saúde, pela sua definição muscular. Também eu gosto muito de falar, né? Não adianta você ficar esperando, eu vou esperar, daí eu vou contratar um personal trainer. Não, aí eu vou esperar porque eu vou me mudar de casa, eu vou esperar porque aí eu vou entrar na academia, Carol. Eu vou esperar, você tá sempre esperando. Então não deixe para depois o que pode ser corrigido na sua próxima refeição. E a minha pergunta para você é: até quando você pretende adiar os seus planos de ter um corpo mais definido, de ter uma vida livre de limitações? Até quando você está pretendendo fazer isso? Essa é a pergunta que eu faço para você. Principalmente hoje, né? Um domingo, amanhã segunda-feira, dia dos recomeços. Até quando você vai ficar esperando? Então, se você precisa da minha ajuda para tirar esse objetivo do papel, você está decidida a tirar esse objetivo do papel, a finalmente alcançar um corpo mais definido, mais saudável, o melhor momento é agora. Eu abri 5 novas vagas para o método Corpo Definido Natural, que é a minha consultoria. Eu tenho essa consultoria de 24 semanas de acompanhamento nutricional. E eu também tenho a outra consultoria, né, que são 3 meses de acompanhamento nutricional. E nele eu vou te ajudar pessoalmente, um atendimento próximo. Eu vou te ajudar pessoalmente a ter uma alimentação mais saudável, a usar os suplementos corretos e a vencer toda essa sua jornada para alcançar o corpo do seu sonho. Chega de ficar nessa luta, chega de ficar, nessa batalha sem ter as armas necessárias para você conquistar aí o corpo que você deseja. Saia desse modo desespero, esse limbo aí, muitas vezes que você se encontra, né, sem direção, tá fazendo sem ter as ferramentas necessárias. Então, se você deseja a minha ajuda pessoal, eu quero que você me mande uma mensagem no direct para garantir uma das 5 vagas.